Olá, bom dia. Hoje, dia 15 de abril, nós iremos realizar uma atividade de língua portuguesa na nossa aula 3. A atividade de língua portuguesa se encontra no livro azul. Esse livro, Língua Portuguesa, livro azul. Vamos lá pegar? Vocês vão abrir o livro. Na unidade 2, nós iremos iniciar a unidade 2 do livro agora, certo? Na página 80. Aqui. Vamos ler. Fazendo história. Apesar de ouvirmos muitas histórias na escola, esse costume de contá-la não foi criado pelas nossas professoras. E mesmo ouvindo várias histórias dos nossos pais, este costume ainda é mais antigo do que eles. Mais antigos até que os nossos avós. Desde muitos anos atrás, as pessoas ao redor de todo o mundo já tinham o costume de contar histórias umas para as outras. Essas histórias não estavam presentes somente em livros, elas também podiam aparecer em imagens que eram desenhadas nas moedas, nos murais, nos vasos e em outros objetos. Mas você acha que somente com imagem conseguimos contar tudo o que é possível sobre histórias em um evento? Então, olha aqui, que legal essa imagem. O que você acha que está acontecendo nessa imagem aqui? Nessa imagem está acontecendo um campeonato, uma Olimpíada. Tem pessoas correndo, tem pessoas arremessando discos, tem algumas pessoas assistindo, uma segurando a bola. Então, essa imagem aqui, ela retrata as Olimpíadas. Olha que legal. Olha como eram as roupas dessas pessoas. Eram como se fossem vestidos. Esses homens usavam como se fossem vestidos, olha. Olha os sapatos deles, eram sandálias. Olha que interessante. É lá no começo das Olimpíadas essa imagem. Agora vamos para essa página aqui, ó. Página 81. Veja ao lado uma imagem retratada um vaso grego muito antigo. O que essa imagem desse vaso nos conta? O que vocês acham que esse vaso aqui, ó, conta pra gente? Olhando a imagem, o que conseguimos perceber? É que ela mostra dois homens, um com um objeto na mão, mas não temos como saber quem são eles e o que faziam. Você vê que os dois homens, um tá com um cajado na mão, e um tá com como se fosse uma bola, mas a gente não consegue entender o que significa. Naquela época, há muitos anos atrás, a escrita já existia, por isso todas essas informações puderam ser anotadas. E hoje sabemos que o vaso foi feito como um prêmio para o vencedor de uma competição de arremesso de disco. Então, esse vaso, ele era um prêmio de uma competição que acontecia, de uma Olimpíada que acontecia, e quem ganhava no arremesso de disco ganhava esse vaso. Ele era valioso, ele era um prêmio. Hoje vocês ganham troféus. Esse era um vaso como se fosse um troféu no lugar. Essas competições eram muito famosas naquela época, quase como as nossas Olimpíadas de hoje. Por isso, vemos um atleta desenhando com um professor o disco na mão.
portanto, para o arremesso, em frente ao seu professor. Então, quando você vai numa Olimpíada, tem os treinadores, o professor. O treinador é como se fosse o professor do atleta, de quem vai competir. Então, nessa época também tem, ó, na imagem aqui, nós podemos ver que tem o professor instruindo ele, mostrando como tem que ser feito, e a pessoa segurando o disco. Como tem várias outras pessoas aqui, era uma Olimpíada, tinha vários tipos de esportes da época, certo? Então, é isso. Vamos ler isso aqui. Veja como a escrita foi importante para trazer informações que não conseguiríamos ter somente com a imagem. Então, se a gente tivesse só esse vaso, nós não conseguiríamos entender o que significa. Mas como nós temos a leitura, também entendemos que o vaso era um prêmio. Por isso, a escrita é considerada uma das maiores invenções. Então, quem inventou a escrita é considerado a maior das invenções da humanidade. Nessa unidade, você vai ver que as palavras escritas constroem história e informações da nossa imaginação. Então, é por isso que nós temos que aprender a ler, escrever, nós estamos aprendendo as sílabas, porque ela é muito importante para nós. Ó, agora nós vamos realizar uma atividade em folha, que a Pro vai explicar na próxima aula, tá bom? Beijo, até a próxima. Fiquem com Deus.